Boa noite, pessoal. Olá, sejam bem-vindos. Boa noite, acho que agora entrou. Tava aqui aguardando uns minutinhos. Sejam bem-vindos a este nosso encontro semanal. Deixa eu me localizar aqui. É que essa tecnologia aqui, ela ainda é nova, né, pra gente. Tenho medo de mexer aqui e dar alguma coisa. Deixa só eu ver aqui. Bom, boa noite a todos. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram, né? Para vocês que usam mais o Instagram do que o Facebook, fiquem à vontade para estar seguindo a gente ali. Convide os seus amigos para estarem nos seguindo, nos acompanhando, fazendo aqui esses estudos junto com a gente. Oi, Yara, que bom que você chegou aí para eu saber que tá funcionando aqui. Legal. Então ela tá funcionando. A Yara já tá aí falando comigo. Então tá tudo bem. Então vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. E como sempre, toda quinta-feira a gente conversa sobre o tema da segunda, né? E o nosso tema na segunda-feira foi a visão espírita das doenças, né? Só a visão espírita das doenças. E nós utilizamos como base um capítulo do livro O Médico Jesus, né, que nós adotamos para os nossos estudos. É um livro muito simples, muito didático, muito fácil de entender. E a gente está vendo aqui o capítulo que chama A Doença é o Caminho da Cura. Então, segunda-feira a gente conversou sobre isso. Hoje a gente dá continuidade aqui, a gente pode falar um pouquinho mais. E vocês também podem estar interagindo, né? Vocês podem perguntar, vocês podem fazer aí as suas colocações e a gente vai aqui num bate-papo, né? Na medida do possível. Então vamos lá, para introduzir aqui o nosso tema, no capítulo do livro do Médico Jesus, o tema é a doença é o caminho da cura, né? Todos nós encarnados estamos suscetíveis a adoecer, né? Então é isso que nós vamos entender hoje. Como que se dá o processo da enfermidade? Então Emmanuel diz assim aqui na introdução desse capítulo: não te perturbe, pois diante da luta e observa. O que te parece derrota muitas vezes é vitória, e o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então, o que ele está dando um conselho aqui pra gente, né? Que diante de uma enfermidade, que todos nós estamos sujeitos, nós devemos manter a calma, né? Buscar uma certa serenidade. É claro que não é fácil, né? É fácil falar quando nós não estamos doentes. Mas por isso que nós precisamos estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento, sempre buscando a compreensão de tudo aquilo que nos acontece. E quando nós temos algo, quando nós temos um pouco de compreensão sobre as enfermidades, por exemplo, na hora que somos acometidos, nós temos uma certa tranquilidade, né? Nós conseguimos assim manter, não entrar em desespero, né? Então ele fala aqui
que nós não podemos nos perturbar. Mantenha a serenidade. Busque o tratamento, né? Que é tão importante, sim, buscar o tratamento médico. Nós precisamos apurar a nossa visão, né? Aquilo que Jesus fala de ter olhos de ver, nós precisamos apurar o nosso olhar, porque diante de uma enfermidade, nós precisamos entender, é importante buscarmos o entendimento de que aquela situação, aquele desafio, aquele momento difícil que está sendo colocado para nós, ele tem um porquê, né? Não é à toa. Muitas vezes ele diz aqui que a doença, ela vem contribuir para o nosso crescimento, né? E é exatamente isso que a doença faz. A doença é nossa amiga, né? Chico Xavier já falava, né? Que as doenças são nossas amigas. Elas surgem para nos trazer uma mensagem sobre nós mesmos, né? Aqui ele começa o capítulo assim: Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim, oculto em alguma parte do quebra-cabeça da nossa existência. As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Então, quando ele diz aqui, Deus não está jogando dados, é porque tudo que nos acontece tem uma origem, e esta origem está em nós mesmos. A doutrina espírita sabiamente vem nos ensinar que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece e pelo que nós somos. A responsabilidade é nossa. Então, quando nós ficamos doentes, não é porque Deus está nos castigando. No capítulo 5, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, eu gosto até de mostrar para vocês que nós temos essa edição aqui bem bacana, que é mais fácil de entender. Ela traz algumas explicações, né? Então, no capítulo 5 do Evangelho, que vem falar sobre o bem-aventurados os aflitos. E ali ele nos traz, é um capítulo bem extenso, um dos maiores até do Evangelho, e ele nos traz a causa do nosso sofrimento, a causa das nossas aflições, né? Porque na maioria das vezes, quando nos acontece algo de ruim, e como aqui nós estamos falando da doença, quando nós adoecemos, imediatamente vem algumas frases prontas que nós sempre escutamos e que nós repetimos sempre, né? Ah, porque Deus quis assim, né? Será que Deus quis assim? Será que é realmente assim que acontece? O processo da vida? O processo do adoecimento? Será que é porque Deus quer? Ah, se Deus quiser, eu vou me curar. Então eu só vou me curar se Deus quiser. Se Deus não quiser, eu não vou me curar. A troco de quê? Né? Então é importante a gente estudar para ampliar a nossa consciência a respeito da nossa própria vida. E a doutrina espírita vem falar para a gente sobre a nossa responsabilidade. Então vamos buscar o conhecimento, vamos entender o processo da vida, né? Falando muito simplesmente, quando nós vamos encarnar e nós acreditamos, né? Quem acredita no espírito, né? Acredita na reencarnação, entende que nós já tivemos muitas vidas, que nós estamos hoje aqui como estamos, produto de muitas existências, de muitas vivências, né? Então, a cada encarnação, nós vamos gravando no nosso perispírito tudo aquilo que nos acontece, todo o nosso sentimento, toda a nossa emoção,
que é perispírito? Vamos entender um pouquinho antes, né? Nós somos constituídos de espírito, perispírito e corpo físico. O homem encarnado, né? Ele é espírito, perispírito e corpo físico. O espírito, que é a nossa essência, né? Que é a forma como nós somos criados, que é a nossa forma eterna, o nosso ser eterno, nosso ser essencial é um espírito. Para que nosso espírito evolua, cresça, né? Nós precisamos encarnar. Hoje nós estamos, devido à nossa condição evolutiva, nós estamos no planeta Terra. Mas, como já sabemos, existem muitos orbes, né? Onde outros seres habitam, outros seres que também são criações de Deus. Nós também, muito provavelmente, já habitamos outros lugares que não o planeta Terra. Mas hoje estamos aqui no planeta Terra, vamos falar daqui, né? Então, para o nosso espírito evoluir, para nós evoluirmos, porque nós somos espíritos, né? Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. O que eu tenho aqui é uma roupa, né? Um corpo físico. Então, para que haja a evolução, para que haja o crescimento, nós precisamos encarnar no planeta Terra, né? O planeta Terra tem uma densidade própria, né? Que é essa nossa matéria física. Mas existe um corpo de ligação entre o nosso espírito e entre o corpo físico, porque o nosso espírito não tem este formato que nós temos hoje, né? Vamos dizer assim, muito simplesmente, que é uma luz, como uma luz. Então, nós não podemos viver no planeta Terra como uma luz, né? Nós precisamos ter um corpo físico apropriado para estar aqui no planeta. E então o nosso espírito, ele plasma, nós plasmamos enquanto espíritos um corpo fluido, né? Muito sutil, muito leve, que nós chamamos de perispírito. É uma forma, nós damos uma forma para individualizar, para nos individualizar como espírito. Então nós precisamos ter uma forma, que é o nosso perispírito. Este perispírito, que é um corpo sutil, é que faz a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo carnal, o nosso corpo matéria. Então a nossa matéria, ela é reflexo do nosso perispírito. Este formato que nós apresentamos, ele é uma continuidade do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, podemos dizer, né? E este corpo espiritual, como que ele tem um formato? Nós escolhemos, eu quero ser moreno, eu quero ser alto, magro. Não é assim que funciona, né? Este corpo, ele é formado, ele é plasmado pela nossa consciência, pelo nosso pensamento. Então, tudo que nós sentimos, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós pensamos, vai sendo é como se fosse a matéria-prima para o nosso perispírito. Então, todas as vivências que nós estamos tendo hoje geram sentimentos, geram emoções, e tudo isso que nós vivemos fica registrado no nosso perispírito. Porque o nosso corpo matéria, nós vamos nos desfazer dele, né? No momento do desencarne. Nós não vamos ficar com ele. Então, tudo que nós estamos vivendo vai continuar em nós, no nosso perispírito, né? Fica tudo registrado ali. E então nós vivemos no mundo espiritual, como desencarnamos, com este corpo espiritual que contém todos os nossos registros.
Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que sentimos, né? Tudo que vivenciamos fica ali registrado. Podemos chamar também de corpo. Nós temos muitos corpos, né? Onde ficam esses registros: corpo espiritual, corpo emocional, tudo vai ficando registrado ali, né? Então, quando nós vamos encarnar na próxima vez, o corpo que nós vamos plasmar, o corpo que nós vamos assim criar, ele vai ser de acordo com os nossos registros, porque os nossos registros mostram quais as necessidades de aprendizado que nós precisamos ter, né? Então, de acordo com o aprendizado que a gente precisa, por exemplo, nós vamos nascer como homem ou como mulher, né? De acordo com esses registros, nós vamos nascer com predisposição para alguma enfermidade, né? Nós vamos escolher os nossos pais por afinidade, e também pela genética que eles vão nos propiciar. Também tudo está incluído. É muito detalhe, né? Mas só para exemplificar como que nós plasmamos o nosso corpo físico. É de acordo com tudo que nós vivenciamos em outras existências. E pegando tudo isso que nós vivenciamos, nós vamos fazer um projeto do que nós ainda precisamos aprender, né? Então, nós vamos plasmar o nosso corpo de acordo com a aprendizagem que nós precisamos fazer durante a próxima encarnação. Então, onde que entra a doença nesse caso, né? Muitas vezes nós pedimos para desenvolver uma certa enfermidade, porque através da vivência com esta enfermidade, nós vamos adquirir aprendizados de que estamos necessitando. Muitas vezes nós nascemos com predisposição ou já nascemos com alguma enfermidade por causa dos registros que nós acumulamos durante outras vivências, né? Como que são esses registros? São fluidos, né? São condensações energéticas. E muitas vezes nós acumulamos tantas condensações negativas que nós precisamos expurgar isso do nosso perispírito. Não tem como vir alguém ali e limpar o nosso perispírito, como no passe que nós recebemos na casa espírita, né? Não dá para fazer uma mágica para uma pessoa vir ali, impor as mãos e fazer uma limpeza energética no nosso perispírito para nós não termos mais nenhuma dificuldade, para nós não adoecermos mais. Não tem como fazer isso. Nós precisamos programar uma nova encarnação e através dos aprendizados, através das vivências, nós vamos eliminando essas condensações do nosso corpo espiritual, do nosso corpo mental, porque nós também trazemos, através do nosso corpo mental, nós trazemos também registros negativos, através das crenças, por exemplo. Nós aprendemos, né, o que são as crenças? É tudo aquilo que nós aprendemos e acreditamos, e nós regemos toda a nossa existência em cima daquilo que nós acreditamos. É como um mapa, né? O nosso sistema de crenças é como se fosse um mapa que vai direcionando a nossa vida baseado naquilo que eu acredito.
Isso também conta, esses registros, estas crenças, elas também nos acompanham no nosso corpo espiritual. Nós trazemos registros no nosso corpo emocional, né? Nós temos tendências emocionais que nós carregamos por várias encarnações. E essas tendências emocionais, se não forem tratadas, elas vão desencadear as enfermidades. Toda doença, ela surge de um desequilíbrio emocional, mental e físico, né? Quando nós dizemos assim, quando nós cometemos excessos, como por exemplo o excesso de comida, né, o excesso de bebida alcoólica, o excesso de exercício físico ou a falta de exercícios físicos, tudo aquilo que nós fazemos em excesso ou em escassez, também nos leva ao desequilíbrio. Aí nos traz o desequilíbrio físico, que naturalmente vai se somar ao desequilíbrio emocional. E isso é que vai gerar as doenças. Muitas vezes nós trazemos uma predisposição genética a determinada doença. Porém, se nós buscarmos o autoconhecimento desde sempre e realmente vivermos buscando o bem, buscando nos corrigir, né? Porque todos nós temos algo a corrigir. Então, se nós realmente buscamos essa correção, se nós conhecemos um pouquinho de Santo Agostinho, que está no Evangelho, né? E ele nos traz ali uma lição maravilhosa de reflexão que nós devemos fazer todos os dias, todas as noites, né? Antes de dormir, fazer uma revisão do nosso dia e ver aquilo que nós não fizemos de bom, e ver aquilo que nós fizemos de errado, se nós podemos corrigir, se nós poderíamos ter feito melhor aquilo que nós fizemos de bem. Então, se nós seguirmos esta lição que ele nos pede, nós vamos estar buscando a nossa correção moral, a nossa correção emocional, buscando o nosso equilíbrio emocional, né? Porque todo desequilíbrio emocional, ele também pode estar partindo de um desequilíbrio moral, né? Se nós temos ali falhas morais, e todos nós temos, que nós somos endurecidos e não queremos mudar por nada, que levamos a ferro e fogo tudo aquilo que nós acreditamos, eu aprendi assim e eu não vou mudar porque outra pessoa quer que eu mude. Se nós nem ao menos fazemos uma reflexão, será que o outro está certo e eu posso não estar certo, né? Se nós não buscamos nenhuma reflexão nesse sentido, nós alimentamos uma falha moral. Esta falha moral, com o tempo, é como um vício, né? Nós estamos ali com aquela falha e continuamos vivendo dentro daquela falha. É como um vício, em algum momento vai nos trazer um desequilíbrio emocional. Porque uma falha moral, ela vai nos fazer entrar em atrito com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Quando nós estamos vivendo relações doentes, tóxicas, automaticamente nós vamos nos desequilibrar fisicamente. Porque tudo está interligado.
né? Se nós entendermos profundamente que o nosso espírito plasma o perispírito, que é o corpo espiritual, que plasma o corpo físico, tudo está interligado. Não dá para cuidar apenas do corpo e esquecer do espírito, esquecer de cuidar dos nossos valores, das nossas questões morais, das nossas questões emocionais e cuidar somente do físico. Nós temos que buscar a saúde integral do ser. Nós temos que olhar para nós como um todo, como um ser espiritual, como um ser físico. Nós precisamos cuidar com o mesmo zelo da nossa parte espiritual e da nossa parte física, né? O que vocês estão achando disso? O que vocês gostariam de saber sobre isso? Então, nós temos uma série de livros do André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Nós temos em torno de 16 livros, né? O primeiro livro é O Nosso Lar, que é bem famoso, que nós temos já um filme, né? O filme é muito bom, mas ler o livro é muito importante, porque traz tantos detalhes. E em cada livro dessa série que André Luiz fez, ele fala muito sobre a questão das doenças, de como que elas se iniciam no nosso corpo físico, né? Ela demora bastante tempo, por exemplo, para se manifestar no nosso corpo físico. Quando nós temos uma doença no nosso corpo físico, ela já está há muito tempo no nosso corpo emocional. Ela demora um tempo para se manifestar. Isso é bom e é ruim, né? Porque se nós entendemos que toda doença se inicia no nosso campo emocional, aí é legal que ela se manifeste logo, né? Porque rapidamente nós vamos nos analisar, né? Nós vamos refletir, meditar sobre aquilo que nós estamos sentindo e buscar a causa verdadeira da doença. Mas se nós não damos a mínima para isso, se quando nós ficamos doentes, nós simplesmente vamos ao médico, buscamos um remédio, aí é melhor que a doença demore bastante para se manifestar no nosso corpo físico. E eu não estou falando assim que nós não devemos buscar o médico, nós devemos sim, né? Porque os médicos, a medicina tá aí para nos auxiliar e nos ajuda muito, né? O ideal seria que a ciência estivesse totalmente andando junto com a espiritualidade, né? Não com a religião, com a espiritualidade. Hoje em dia nós já temos aí bastante médicos já olhando um pouco, né, para essa questão. Mas nós não precisamos esperar que os médicos olhem para essa questão, né? Nós podemos olhar para essa questão. Principalmente nós que estamos aqui, que já buscamos o conhecimento espiritual, né? Então vamos buscar de verdade, né? Vamos acreditar que realmente existe algo além deste corpo. O nosso corpo físico é a última manifestação do nosso ser. Então existe muito que nós não vemos, mas que nós precisamos conhecer, que é a nossa porção espiritual, o nosso lado espiritual.
né? Nós precisamos buscar o conhecimento sobre essa questão. Porque se nós simplesmente vamos lá no médico e fazemos o tratamento ótimo, devemos fazer, porque no momento, no ponto que chegou no nosso corpo físico, é necessário buscar o médico, né? Não adianta só nós querermos nos tratar através das terapias espirituais que talvez não dê conta, né? Quando é assim, uma dor de cabeça, você vai lá, você toma um passe, né? Você pede uma vibração, você mesmo é capaz, né, de fazer um autopasse e dar uma amenizada ali. Mas por trás dessa dor de cabeça pode ter outras complicações, né? Então, quando nós temos qualquer tipo de doença, sim, nós devemos buscar o médico, fazer o tratamento, mas é momento de nós despertarmos para a nossa realidade, que é espiritual. Antes de ser material, é espiritual. Então, vamos buscar também um tratamento. Primeira coisa, vou falar mais uma vez, autoconhecimento, né? Por incrível que pareça, a doença, ela é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Se nós buscarmos a verdadeira causa emocional das nossas doenças, nós vamos estar nos conhecendo, né? Como que eu cheguei neste ponto da enfermidade? O que essa enfermidade está falando para mim, né? Por exemplo, estou com um problema no pulmão, estou com uma pneumonia. O que é esta enfermidade? O que essa doença significa? Existe muita literatura hoje que fala a respeito da metafísica da saúde. Então vamos buscar, a internet está aí, existe muita informação, né? Existem muitos cursos, existem pessoas especializadas, né? A doutrina nos traz muito conhecimento. Emmanuel tem muitos livros que vêm nos acordar a respeito das doenças. Nós temos Joana de Ângeles, né? Também que tem uma grande obra a respeito da questão psicológica das doenças. Então existe muita literatura que nós podemos buscar para nos instruir, para saber o que a doença está falando para nós. Uma doença no pulmão pode estar relacionado a um sentimento de tristeza, né? Porque o pulmão é um órgão que está ligado a esse sentimento, a esta emoção. E cada órgão do nosso corpo está relacionado a um sentimento. Quando nós, por muito tempo, alimentamos uma situação que nos traz um tipo de sentimento prejudicial, nós vamos afetar aquele órgão. Por exemplo, se nós somos pessoas que guardamos muita raiva, que sentimos muita raiva por qualquer motivo, né? Eu xingo as pessoas no trânsito, eu xingo o meu vizinho porque coloca música alta, eu xingo o cachorro porque late demais, eu xingo as crianças porque elas fazem muito barulho. Então eu sinto muita raiva. O tempo todo eu estou sentindo muita raiva. A raiva é uma emoção que está ligada ao fígado. Então, alimentando por muito tempo, né, este padrão emocional, porque nós criamos padrão, né? Nós temos um padrão. Então, se eu constituo esse padrão emocional
de tudo eu fico com raiva, eu posso estar lesionando o meu fígado. Em algum momento, o meu fígado vai se manifestar, né? E por aí vai, né? Cada órgão do nosso corpo está relacionado a uma emoção. E nós temos o hábito ou vício de criar padrão de sentimento, padrão de pensamento, né? Porque o nosso pensamento, ele gera sentimento. Preste atenção, faça uma análise. Todo pensamento que você tem relacionado a qualquer coisa gera um sentimento. Pensa num cachorro. Que tipo de sentimento gera em você? Cada um tem o seu, né? Pensa numa flor. Que tipo de pensamento, que tipo de sentimento te vem quando você pensa numa flor? Pensa num acidente de trânsito. Que tipo de sentimento que isso gera em você? Então, quando nós criamos um padrão de pensamento, automaticamente nós estamos repetindo um sentimento que gera uma emoção. Se eu assisto todo dia o noticiário da televisão, eu estou todo dia gerando aquele mesmo sentimento em mim. Se todo dia eu tenho o hábito da prece, por exemplo, né? Eu tenho lá o horário onde eu faço as minhas preces, não importa o momento, eu vou lá, faço a minha prece, faço a minha meditação, tiro alguns momentos do dia para me acalmar, para fazer um exercício de respiração. Eu estou gerando um padrão de sentimento, porque pelo menos naquele momento eu estou me acalmando, eu estou serenando a minha mente, né? Então tem o lado positivo e o lado negativo. Nós é que escolhemos. Então, não existe outro caminho para amenizar as nossas enfermidades, ou melhor, para não criar as enfermidades em nós. É a busca do autoconhecimento. Eu preciso saber do que eu estou me alimentando, por exemplo. Né? Quais os alimentos que eu estou ingerindo? Com que frequência? Qual a quantidade? Eu preciso conhecer. Eu preciso saber como que eu estou me alimentando visualmente. Eu assisto muita televisão. Qual tipo de programação que eu busco? São programações saudáveis? Quais os tipos de sentimento que aquela programação que eu gosto me traz? Eu gosto de assistir muitas séries violentas, que agora tá muito na moda assistir série, é bacana. Mas será que eu estou sabendo escolher aquilo que eu estou assistindo? É um alimento também. É um alimento para o meu espírito, né? Que tipo de música eu escuto? Que sentimento que me traz a música que eu escuto, né? Então, isso é autoconhecimento. É parar alguns instantes para analisar o que nós estamos trazendo para dentro de nós, né? As pessoas com quem eu me relaciono, que tipo de conversa nós temos? Fofoca? Falar do vizinho? Falar do outro amigo que não está presente? Ou eu tenho conversas saudáveis? Eu leio algum livro? Que tipo de leitura que eu gosto de fazer? Né? São questões importantes para o nosso autoconhecimento.
Bom, vocês estão todos muito quietinhos, né? Ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Hoje nós estamos aqui para conversar, né? Não precisa ser um monólogo. Monólogo. Nós temos muita informação, né, sobre essa questão das nossas doenças. Por exemplo, né, já ouvi de muitos médicos, de alguns, não frequento muitos consultórios médicos, né, mas já conversei com alguns médicos e eles dizem o que eles falam a respeito da hereditariedade, né? Como que fica a hereditariedade? Se meu pai e minha mãe têm uma determinada doença, é claro que eu também é muito natural, né? A gente pensa assim, é muito natural que eu vou desenvolver aquela doença, mas não é bem assim que funciona. Nós temos, como eu disse no começo, quando nós vamos encarnar, nós determinamos, né, em conjunto com um grupo ali, quem serão nossos pais. E por que que nós, né, temos também que escolher os nossos pais? Existem muitas questões para que nós tenhamos os pais que nós precisamos, né? Não é assim que Chico fala? Que nós moramos aonde nós precisamos, nós temos a família que nós precisamos. Então nós também escolhemos os nossos pais de acordo com as nossas necessidades, né? E uma delas é pela genética que eles vão nos transmitir. É claro que existe muita coisa envolvida, né? Afinidades, questões que ficaram mal resolvidas em outras vidas, tem muitas coisas envolvidas. Mas a questão da hereditariedade também é uma delas, né? Quando nós nascemos e nós aprendemos ali com os nossos pais tudo que nós precisamos aprender, né? Os nossos pais e nós também passamos para os nossos filhos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sabemos. Enquanto crianças ali convivendo em família, nós desenvolvemos padrões de pensamentos e padrões de sentimentos muito semelhantes com todas aquelas pessoas com quem nós estamos nos relacionando, né? Nós temos afinidades, então tem coisas que nós aprendemos com os nossos pais e tem coisas que nós fazemos exatamente igual, às vezes até por imitação, mas muitas vezes porque nós já trazemos semelhanças em padrões de pensamento, em padrões de emocionais, em caráter. Nós trazemos muitas semelhanças com aquele grupo que nós estamos convivendo ali. Então é natural que nós desenvolvamos doenças semelhantes, porque nós temos padrões iguais, nós temos afinidades com aquelas pessoas. A genética também dá a sua contribuição. Mas eu escutei uma coisa muito importante, assim, de nós pesquisarmos, né? Que nós temos uma carga genética que é transmitida pelos nossos pais. Nós temos ali milhões de genes, né? Que são transmitidos pelo nosso pai e pela nossa mãe. Mas que são ativos ali apenas 5% daqueles genes que nós recebemos. Somente 5% está ativo. E que esses genes, eles funcionam igual o aplicativo do nosso celular. Eu achei isso o máximo, né? Porque assim, a gente tem ali o nosso celular. Todo mundo tem celular hoje. E nós temos muitos aplicativos instalados naquele celular.
Muitos até nós nem sabemos para que serve, né? Alguns aplicativos já vêm junto com o celular. Não sei nem para que serve, mas está lá. Mas eu só uso aquele aplicativo que é bom para mim. Eu escolho o aplicativo que eu vou usar. Não é assim que funciona? Funciona do mesmo jeito com os nossos genes que nós recebemos dos nossos pais. Nós escolhemos o gene que nós vamos ativar, né? Então ali às vezes nós recebemos uma carga genética que, que nos dá uma predisposição à doença igualzinho aos dos nossos pais. Mas nós vamos escolher se nós vamos ativar essa genética através dos nossos padrões, através dos nossos padrões de pensamento, dos nossos padrões emocionais, da nossa questão moral, se nós vamos continuar pensando ali da mesma forma sempre, a vida toda, ou nós vamos buscar conhecimento, nós vamos estudar, nós vamos ser mais maleáveis na nossa forma de pensar, nós podemos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de acreditar. Como que nós vamos lidar com isso? Então, a forma como nós vamos lidar com as nossas questões internas é que vai ativar os genes determinados. Então, nós temos aqui. E quando descobrimos doenças psicológicas? A Rita está perguntando, né? Então, Rita, as doenças psicológicas são doenças, né? São desequilíbrios. Muito provavelmente desequilíbrios emocionais, né? Aquilo que eu falei, se nós estamos tendo relacionamentos conturbados, seja dentro da nossa família, seja com amigos, seja no trabalho, não importa onde seja, seja com os vizinhos, né? Se nós estamos vivendo relações que não estão nos fazendo bem de alguma forma, e nós insistimos nessas relações sem fazer a autoanálise, porque assim, às vezes nós vivemos relações complicadas. Mas será que nós também não somos pessoas complicadas? Será que nós somos anjos? Será que nós somos docinhos de pessoas? Então nós precisamos, a primeira coisa, né? Não importa se a doença é física ou psicológica, né? Tanto faz se ela é física ou psicológica, ela está dentro do nosso desequilíbrio emocional, que está vindo também de uma falha moral. Existe algo em mim que eu preciso rever, que eu preciso transformar, que eu preciso melhorar, né? Então, doenças psicológicas, nós também é o mesmo processo, nós devemos olhar para dentro de nós. Se nós podemos fazer algo melhor em nós. A cura de qualquer desequilíbrio físico, emocional, psicológico, a cura é de dentro para fora. Não existe nós queremos mudar as pessoas ao nosso entorno e achar que aí vai estar bom para nós. Aí nós estamos sendo egoístas, orgulhosos, achando que nós somos bons e todo o entorno está ruim, né? A cura é sempre de dentro para fora. Ok, Rita, tô vendo a sua mensagem aqui e nós vamos colocar o nome da sua amiga também em vibração. Você também vibre por ela, transmita para ela o seu amor, o seu carinho.
Não traga a dor para você, né? Tente transformar essa dor em carinho, né? Trazendo boas lembranças no seu pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Então, traga as boas lembranças que você tem da sua amiga e transmita para ela o seu carinho, o seu amor. Onde ela estiver, ela vai receber, tá? Aí a Emily, olá Emily, boa noite. Do mesmo modo que demora para um padrão de pensamento criar uma doença no corpo físico, a mudança desses padrões também demora para trazer a cura ou este processo é mais rápido? Boa pergunta, né? É muito difícil nós fazermos as nossas transformações, principalmente quando já virou um padrão. E padrão, eu consigo imaginar assim como um vício. É fácil sair de um vício? Vamos pensar. Não é nada fácil nós deixarmos um vício de lado, né? Então, demora também. Eu acredito que demore, mas depende de cada um, né, Emily? Fazer estas mudanças de comportamento, de modo de pensamento, é muito difícil, mas é possível. É sempre possível. É só por isso que nós estamos aqui. É por isso que existe a encarnação, para que nós tenhamos, para que nós aproveitemos cada momento, cada oportunidade para investir nessa transformação. O tempo que vai demorar essa transformação depende de cada um de nós. Depende da nossa agressividade, né? Pessoas muito passivas, elas vão demorar mais, né? Nós precisamos ser um pouco mais agressivos nesta questão. Não, eu quero mudar. Realmente, né? Quando a pessoa está se tratando de algum vício, como que é? Só acontece quando a pessoa realmente quer mudar. Quando ela quer sair do vício. Aí ela vai atrás daquelas pessoas que podem apoiá-la, que podem direcioná-la, né? Que podem ajudá-la. Qualquer mudança nos nossos padrões internos é da mesma forma. A primeira coisa, o primeiro impulso é a nossa vontade real de querer sair deste padrão, de querer sair do vício que nós estamos. Quando nós tivermos consciência da nossa vontade, eu realmente quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente. Às vezes, de um dia para o outro você consegue, mas depende desta vontade, da intensidade da vontade da pessoa, né? Pode demorar de um dia para o outro, pode ser um piscar de olhos. Quando a ficha cair e você falar, não, eu vou mudar agora. Eu vou mudar agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar para aquela pessoa que eu preciso pedir perdão. Ou então eu vou ligar para aquela pessoa que está esperando o meu perdão, né? Então vai ser agora. Eu não vou esperar a melhor oportunidade. Não. Eu vou ligar para ela agora e eu vou desfazer todo o mal-entendido. Tá vendo? A agressividade tem que estar aí, né? Em você realmente querer e ter atitude. Eu não vou deixar para amanhã. Eu vou resolver essa questão hoje. E aí eu acredito que nós podemos mudar qualquer tipo de padrão negativo que nós ainda estamos alimentando, né? É igual fazer um regime. A pessoa quer emagrecer, mas qual o tamanho da vontade dela? Qual é a intensidade da vontade dela? Ah, eu vou começar na segunda-feira. Ah, eu vou começar na semana que vem. Não, se eu quero realmente emagrecer, se eu estou empenhada nisso, eu vou começar agora. Não vou comer aquele chocolate que está ali do ladinho.
né? Então eu vou começar agora. Minha próxima refeição vai ser mais leve. Eu vou sentar aqui agora e vou fazer um cardápio para semana, né? Sei lá, cada um tem uma maneira de fazer, mas tem que ser agora. Não é deixar para amanhã. Não dá mais tempo de deixar para amanhã, né? Toda mudança ela tem que começar agora, nesse momento. Pessoal, tá encerrando o meu tempo, né? Porque agora no Instagram nós temos o tempo contado, né? Só 60 minutinhos e já está acabando. Eu gosto muito de estudar esse tema, porque as doenças acometem todas as pessoas, todos nós adoecemos. E eu quero muito saber por quê. Eu quero entender esse processo, porque eu não quero mais adoecer. Eu quero ser um ser mais leve. Eu quero ser um ser mais sereno, né? Eu quero que o meu corpo somático, que é esse corpo físico, ele é um corpo somático. Nós vamos somando todas as emoções e vai ficando guardado ali todas essas emoções, né? Mas eu quero transformar o meu corpo num corpo mais leve, num corpo mais sereno, mais bonito. Por que não? Nós podemos ficar mais bonitos, sim, né? Nós podemos ficar agradáveis, mas isso só vai acontecer dependendo do nosso conteúdo interno, né? Tudo de dentro para fora. Então é um tema que eu gosto muito de estudar e vamos fazer mais estudos como esse, né? Para nós entendermos, para nós termos mais qualidade de vida, para nós termos condições de nos melhorarmos, de não esperar que o outro resolva os nossos problemas, para não esperar que o outro nos cure, né? Vamos tratar no médico, mas vamos também buscar a nossa reforma íntima, né? Depende de nós, depende da intensidade da nossa vontade. Eu quero ser uma pessoa melhor. Você quer ser uma pessoa melhor também? Então continue aí com a gente, vamos junto, né? Emily, esse tema é muito bom e muito amplo. Obrigado pelo estudo de hoje, sempre agregando novos conhecimentos para a nossa evolução. Gratidão. Gratidão por vocês estarem aí. E vamos continuar nesta linha. Eu adoro estudar, é um tema que dá pano para manga. Nós temos aqui esse livro aqui, ó, O Médico Jesus. Gente, ele tem mais de 150 páginas e só fala sobre isso, né? Só fala de como nós nos cuidarmos de dentro para fora. Esse livro está falando isso, por isso que a gente gostou muito, né, de estudar esse livro. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma caixa de remédios de dentro para fora, né? Eu tô me perdendo aqui. Agora vocês estão colocando mensagens aí, tô gostando aqui, ó. A Rita tá falando aqui, obrigada, não sei como cheguei aqui, mas suas palavras eram exatamente o que eu precisava nesse momento em que eu estava desesperada. Deus te dê em dobro paz. Gratidão, Rita, gratidão, porque nós estamos juntos, né? Um ajudando o outro. São palavras que todos nós precisamos ouvir. Eu precisava muito mais do que vocês, porque eu precisei ler sobre isso, eu precisei ver vídeos e eu tô precisando estudar muito para poder estar falando para vocês. E não é por acaso que nada acontece, né? Se eu tô precisando ler, se eu tô precisando estudar e se eu estou precisando falar, é porque o meu ouvido aqui tá precisando ouvir, né? Então estamos juntos. Vamos nos ajudar sempre. Seu Francisco, palestra muito boa, com muito sabedoria. Gratidão, seu Francisco, que está sempre aí com a gente, né? Que nós possamos também nos ajudar. Muito obrigado pelas palavras que contribuem para o nosso crescimento espiritual. Agradeço sempre a Deus por estar em estudo, em evolução. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Continue aí com a gente, continue buscando. Adquira esse livro se você puder. O livro dos Espíritos, pessoal, ele nos traz, olha, conhecimento infinito, tá? E toda a literatura espírita, né? Temos aí
livros excelentes que falam sobre esse tema e muitos outros. O Evangelho todinho, ele nos traz a cura de dentro para fora, né? Infelizmente, o meu vídeo no Instagram se encerrou, mas eu agradeço a vocês pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, fazendo esse estudo tão importante para o nosso autoconhecimento, para o conhecimento em geral, que possamos todos juntos contribuir para a evolução uns dos outros, né? Que possamos estar de mãos dadas nessa caminhada aí tão gostosa que é a vida, nesta aventura. Um beijo enorme para todos vocês e que possamos nos encontrar toda semana, na próxima segunda, às 8 horas. Um beijo para todos.